Quanto começa a gravar aí? Tá gravando? Basicamente é o seguinte, eu tenho algumas operações com esses vetores que têm essas três características, que é o módulo, sentido e direção. As operações é de soma e tem duas regras, soma da regra do polígono e soma da regra do paralelograma. A regra do polígono, basicamente, eu pego e faço a conexão. Eu pego um vetor e ligo no outro, basicamente eu coloco um vetor no outro mesmo. Quando no final do vetor V1, por exemplo, eu ligo a origem do vetor V2. Desculpa. Eu ligo a origem do vetor V2. Nossa, gasguei. Sorry. Então eu ligo a origem do vetor V2, igual está representado aqui. Se eu tivesse um vetor V3, por exemplo, eu ligo um vetor V3 dessa forma aqui, ó. Como que eu faria para ele conectar ele ali naqueles dois vetores? Eu pegaria ele a partir do V2 e ligaria o vetor V3. Tá? Assim que funciona basicamente. Tudo bem? A soma de polígono, eu vou ligando. Depois que eu terminei de ligar todos, vamos voltar só para o V1 e V2. Depois que eu terminei de ligar todos os vetores, eu vou ter um vetor resultante, que é da origem de todos os vetores aqui no começo até o final da ligação de todos os vetores. E traço um vetor final. A gente chama isso daqui de vetor resultante. Ok? Então, basicamente, a soma de polígono, eu ligo conecto todos os vetores, da origem onde eu comecei até o final, eu tenho um vetor resultante. Esse vetor resultante se trata da soma de V1 mais V2. Alguma pergunta? Alguém não entendeu? Pode falar, fica à vontade. É muito difícil. Sério? Você acha difícil? Eu não sei, o negócio de linha me complica, eu não sei. Pra mim, se fosse só uma, seria mais fácil. É só. Mas então, não tem que complicar. É só colocar uma linha na outra, encaixar linhas. É isso, basicamente, a regrinha. Entendeu? Ligou uma linha na outra, no final você traça uma linha do começo de todas até o final da última. Isso é soma de vetores. Tá? Tenta imaginar os desenhos na sua cabeça mesmo. Você vai ligar as setas. Os exercícios, a ideia é ajudar. E vocês vão começar a enxergar isso daí nos movimentos, nas coisas que a gente vai estudar mais para frente. Mas hoje mesmo eu vou falar um pouquinho sobre movimento e vou mostrar que existe o vetor nas coisas físicas, como movimento, força, etc. Tá? Tudo bem? Regra do polígono. A regra do paralelograma, em vez de eu ligar agora o vetor no final do meu vetor V2, no final do meu vetor V1, eu vou ligar eles origem com origem. Feita a ligação de origem com origem, eu traço retas paralelas a cada um dos vetores. Então, ó, no final do V1 eu tracei uma reta paralela ao V2, e no final do V2 eu tracei uma reta paralela ao V1. Ok? Consegue enxergar isso? Da origem dos dois vetores até onde essas retas paralelas se encontram, eu traço um vetor, e esse vetor meu é o vetor resultante. Se vocês repararem que eu fiz no desenho anterior, na regra do polígono, que foi isso daqui, ó, V1 mais V2, ele é o mesmo vetor, ó, o vetor resultante é igual ao vetor resultante da regra do paralelograma. Ambos estão na diagonal, no sentido nordeste, e têm a mesma intensidade. Ok? O que muda é a forma de eu fazer só. Tenho duas regras diferentes, mas vai dar o mesmo vetor resultante. Tudo bem? Não estou vendo rostos de dúvidas, parece que entenderam mesmo. Então vamos lá. Ô, Rafa, Oi. Qual que é a diferença de módulo e vetor resultante? Tá. O módulo, ó, quando eu falo vetor, é que ele tem todas as características juntos, direção, sentido e módulo. Quando eu falo módulo, eu quero saber o tamanho do vetor. Então, qual que é o módulo do meu V1? É 3 centímetros. Qual que é o módulo do V2? É 5 centímetros. Qual que é o módulo do vetor resultante? Tá? Módulo, eu quero saber o tamanho dos vetores. Deu para entender? Então, módulo é uma característica de um vetor. Módulo é o tamanho do vetor. Deu para entender. É que eu tava com um pouco de dúvida nisso. Tá, eu vou falar aqui agora, reforçar essa ideia com a próxima apresentação aqui, ó.
Eu falei para vocês que quando a gente soma, então a gente consegue calcular um módulo, ou seja, o tamanho dos vetores. Vamos supor que eu tenha a seguinte situação, um vetor A e um vetor B, tá? No caso, vamos supor que o exercício dá assim, ó, um vetor A e um vetor B aqui, ó. Aí ele fala, opa, aqui é B. Aí ele fala, soma A com B, tá horrível meu B ali. Soma A com B, não que o A também esteja bom, tá horrível também. Soma A com B, o que que eu vou fazer? De acordo com a regra do paralelograma, eu vou pegar o vetor A e ligar a origem com o vetor B. Liguei. Traço retas paralelas ao B, retas paralelas ao A. Da origem dos dois vetores até onde as retas paralelas se encontram, eu traço um vetor resultante. Ok? Segui a regra do paralelograma, achei meu vetor resultante. Aí eu falo, calcula o módulo desse meu vetor resultante. Bom, módulo é o tamanho dele. Se eu sei o tamanho de A e sei o tamanho de B, eu vou calcular o tamanho de VR. Como? Por Pitágoras. Porque, ó, se reparar, é uma hipotenusa esse VR aí. É a mesma coisa. Vou fazer a mesma soma, só que agora por regra do polígono. Ó. Vetor A, vou até pegar a cor aqui. Ó. Pera aí. Se eu conseguir. Ó. Vetor A. A regra do polígono diz que no final do vetor A eu vou ligar o vetor B. Vetor B. Aí eu tenho o quê? Nossa, eu apanho um pouco aqui, viu, gente? Eu tenho o quê? Origem dos dois vetores até o final deles, eu traço meu vetor resultante. Olha aí, o vetor resultante é o mesmo, tá? Eu só fiz uma outro tipo de soma. Você repara que é um triângulo retângulo aqui? Tem um ângulo de 90 graus? Mesma coisa aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. Então esse vetor resultante meu é uma hipotenusa. Certo? Tudo bem? Lembra, triângulo retângulo, ângulo de 90 graus entre os catetos, e eu tenho a hipotenusa. Com isso, eu consigo calcular o valor do meu vetor resultante. Eu consigo calcular a minha hipotenusa pela equação de Pitágoras. Vetor resultante ao quadrado é igual um lado ao quadrado mais o outro lado ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto, a soma dos catetos ao quadrado. Tudo bem? Aí, eu calculando o tamanho de VR, eu descobri o tamanho de VR, que é o módulo de VR. É assim que eu calculo. Ficou confuso? Sim, não? Entenderam? Mas por que que no slide passado você não elevou a 2, se é praticamente a mesma coisa? Porque no slide passado, eu só estou falando assim para vocês. O meu vetor VR, tá vendo que tem setinha em cima dos V aqui? Eu estou falando então, no vetor VR, eu só estou pegando... quando eu tenho setinha em cima, eu estou fazendo soma de vetores. Eu estou pegando um vetor e ligando no outro, traçando o desenho. É só desenho. Quando não tem setinha em cima, que é esse caso, ó, não tem setinha em cima, quer dizer que eu estou trabalhando com números. Ok? Quando eu tinha setinha em cima, é para fazer o desenho. Eu coloco um desenho no outro e traço um desenho, uma reta resultante por desenho. Quando eu não tenho a setinha em cima, eu tenho os valores. Então agora eu estou calculando os tamanhos. Se eu tenho o tamanho de VR, para mim calcular o tamanho de VR, eu preciso saber o tamanho do A e o tamanho do B. Peraí, vamos ver aqui, tem... Entendeu? Tem algumas coisas no chat. A galera prefere os planetas, que era mais fácil, também concordo que é mais fácil, mas eu não prefiro. E aí eles estão conversando de si. Boa. Ok? Ó, então, basicamente, pensem assim. Quando eu quero calcular módulo ou tamanho de vetores, eu vou usar duas fórmulas. Ou é Pitágoras, quando os ângulos são de 90 graus, igual está aqui. E quando os ângulos são diferentes de 90 graus... Deixa eu pegar a borracha. Para ângulos diferentes de 90 graus, existe uma regra, ó. Vou traçar a regra do paralelograma, calcular aqui o vetor resultante, e se vocês repararem, esse daqui ele tem um ângulo maior do que 90 graus. Oi.
Tá errado aí, não tá? Não é valor resultante ao quadrado? Não, esse caso não. Eu vou explicar. Aqui, Deus do o céu. ângulo ele é diferente. O ângulo é diferente de 90 graus, tá? Ou ele vai ser maior ou vai ser menor, tá? Ele pode ser um ângulo menor, por exemplo, assim, ó. Um θ menor, tá? Não importa. Quando não for de 90 graus, vocês vão usar essa equação gigante aqui para calcular. Essa equação gigante fala que o vetor, o valor, o tamanho do meu vetor resultante é igual o tamanho do V1 ao quadrado, mais o tamanho do V2 ao quadrado, mais 2 vezes V1, V2, vezes cosseno de θ. Aí vocês me perguntam, o que é esse cosseno de θ? Cosseno de θ é uma ferramenta matemática que vocês trabalham com ângulos, tá? Vocês vão ver isso com o Jules mais detalhadamente. Eu vou passar para vocês uma ferramenta para vocês calcular, que é o seguinte: se eu tenho um ângulo θ, esse ângulo θ significa, o quê? Que pode ser qualquer ângulo, 30, 45, 60 graus. Existe uma tabelinha, que vocês vão começar a usar muito, e vocês vão decorar isso logo menos, tenho certeza. Que é essa daqui. Seno, cosseno. 30, 45, 60. Aí aqui, ó, quando é seno de 30 graus, vale meio. Quando é cosseno de 30 graus, vale raiz de 3 sobre 2. Então, se tiver E lá... como que eu sei se é seno e cosseno, ou cosseno? Aí que tá. Normalmente vai ser... Eu vou dar o ângulo para vocês. 30 graus, 45 graus. Lá na equação que eu mostrei para vocês, é cosseno. Então, vocês sempre vão usar cosseno. Ok? Ó, então vocês vão sempre usar cosseno. Cosseno de 30. Aí fala, qual o cosseno de 30 graus? Vocês vão dar raiz de 3 sobre 2. Ah, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Ah, cosseno de 60, meio. Eu, Rafa, vou dar para vocês sempre o valor, tá? Cosseno de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Pra vocês substituírem lá. Daqui a pouco vocês vão estudar esses ângulos aqui e vão ter que saber por si só. Beleza? Confuso? Difícil? É, né? Ó, vocês viram que na lista que eu passei para vocês só precisavam saber isso daqui, ó, por Pitágoras. Tá? Calcular o tamanho do vetor resultante por Pitágoras. Ou só fazer os desenhinhos igual eu mostrei lá. Ok? Eu já parei de tentar entender, eu só tô Que isso, não faça isso comigo. Não. A listinha tava fácil, tava fácil. Tava fácil. Tava fácil. Nossa, facinho. Tava fácil. Ó, outra característica, quando a gente tem um ângulos de 0 graus ou 180 graus, a gente faz soma também de vetores, só que agora a gente não precisa se preocupar com o ângulo, não precisa fazer Pitágoras, nem usar aquela equação gigante. A única coisa que a gente tem que ver é o desenho, ó. No primeiro caso, quando o ângulo é de 0 graus, ou seja, eles estão no mesmo sentido, ó, eu tenho um vetor A e tenho um vetor B. Eu falo, soma esses dois, eu vou ligar um no outro, ok? B e A estão ligados aqui, o vetor resultante, então, vai ser a soma dos dois. É pegar o tamanho dos dois e somar. Tudo bem? Gostei desse, esse é fácil. Esse é fácil, fácil. Tinha bastante na lista desse. Esse é da hora. E quando é subtração, ou seja, ele tem sentidos opostos, com um ângulo de 180 graus, o que vai fazer? A menos B, aqui ó, A menos B, eu vou pegar o tamanho de um e tirar o tamanho do outro. Então, se A ele é grande desse tamanho e eu tiro o B, o meu vetor resultante vai ser esse tamanho aqui, A menos B. Se o A é 5 centímetros e o B é 2 centímetros, meu vetor resultante é 3 centímetros, porque é 5 menos 2. Fácil, né? Esse daí eu gostei da hora. Isso é legal. Isso é vetores, tá? Vocês vão pegar setinhas, ligar elas, achar o vetor resultante, e aí vai ter que calcular o tamanho dele. Se não tem ângulo, é esses casos aqui. Se tem ângulo, a gente usa ou Pitágoras ou essa equação gigante aqui. Ok? Rafa, Pois não. eu não entendi os sentidos opostos. Aqui, tá, ó. Repara que eles estão em sentidos opostos, né? Como você me disse. Então o B ele está aqui apontando para o oeste e o A ele está apontando para o leste. Lembra que eu falei que vetores têm sentido? Então eles têm sentidos opostos.
No caso de sentidos opostos, quando eu vou somar, eu estou subtraindo eles. Por quê? Como eles têm sentidos opostos, é como se um estivesse tentando cancelar o outro. Ok? O B está tentando cancelar o A. Só que como o A ele é muito maior que o B vai cancelar só uma parte do A. Tudo bem? Então, ó, o A ele tem um tamanho maior e o B tem um tamanho menor. Quando eu somo eles, tá aparecendo mensagens minhas aí. Quando eu somo eles, tem um vetor resultante que vai ser A menos B. Por que A menos B? Porque eles estão com sentidos opostos, tá? Toda vez que é sentidos opostos é subtração. Entendi, Rafa, valeu. Tá. Se você não... antes de começar aqui e introduzir vocês a isso daqui, eu queria deixar um recado que é, se vocês estão tendo algumas dificuldades, tanto em aula, ou para fazer atividade, acompanhar alguma coisa e tal, eu peço para vocês me chamarem, tá? Me chama no particular e tal, para conversar, trocar uma ideia, que eu tô tentando fazer o melhor para vocês, porque eu sei que é difícil, tal, ficar em casa, tentar assistir por videoaula, ou tentar fazer as coisas em casa, tem muita distração e tudo mais. Então me chama pra gente trocar uma ideia, para ver o que a gente pode fazer para melhorar e tudo mais, beleza? Tô falando isso para todo mundo, que eu acho que eu posso tentar contribuir de alguma forma, beleza? Então não fica com vergonha não, me chamem, falem. Ah, tô com dificuldade de fazer atividade, não só da sua matéria, de outras. Tô com dificuldade de estudar, dificuldade de prestar atenção nas aulas e tal, me chama. Ok? Fica esse recado aí pra vocês. Oi. Seria bom você voltar no como calcular vetores quando tem ângulo, por favor? Tá. Pois não, qual que é a sua dúvida? Minha dúvida é, por que você, na maioria dos exercícios, só usa o que forma um quadradinho, assim, não o que fica um Porque é triângulo? mais fácil. Eu não consigo formar um triângulo com a minha mão, mas... Sim, porque é mais fácil. Porque é só Pitágoras, e Pitágoras vocês já estão habituados. O outro não usa Pitágoras, usa essa equação grandona. E vocês não estão acostumados com isso ainda. Então, Mas, por que era outra forma? porque o ano que vem vocês vão usar muito isso. Tá, entendi. Mas tem, sabe? Tem. Mas não pode escolher? Eu não passei agora na li. Oi? Não pode escolher qual você quer usar? Não. Esse daqui só vale para ângulos igual a 90 graus. Esse daqui é para ângulos diferentes de 90 graus. Beleza? O Rafa, eu devo colocar só de 90 na prova, né? Eu introduzi vocês a esse... Vamos lá, gente. Eu percebi que vocês estão bem confusos. Vou ser mais didático. Vou tentar. A gente tem soma de vetores. E quando os vetores têm ângulos, a gente usa para calcular o vetor resultante, no caso, o tamanho do vetor resultante, ou como eu coloco, como é chamado, o módulo do vetor resultante, de duas formas. Quando o ângulo é igual a 90 graus, a gente usa Pitágoras para calcular a hipotenusa, porque o vetor resultante nada mais é do que a hipotenusa. Então, o primeiro caso aqui, do lado esquerdo nosso, da tela, a gente vai calcular o vetor resultante calculando Pitágoras. Então, ó, o tamanho do vetor resultante ao quadrado é igual o tamanho do vetor A ao quadrado mais o tamanho do vetor B ao quadrado. Pronto. Sabendo o tamanho do vetor A, sabendo do tamanho do vetor B, você acha o tamanho do vetor resultante. No segundo caso, se os vetores V1 e V2 têm ângulos maiores ou menores do que 90 graus, vocês vão usar essa equação aqui que está aqui embaixo. Vetor resultante é igual a V1 mais V2 mais 2 vezes V1, V2 vezes cosseno de θ. Ah, mas eu não sei como calculo esse cosseno de θ. Isso daqui eu vou fornecer para vocês. Vocês vão aprender em matemática mais detalhado, mas eu vou fornecer para vocês esse dado. E normalmente, o θ, esse ângulo, vai ser de 30, 45 ou 60 graus, tá? E aí, como é cosseno desses ângulos, eu vou fornecer um desses três valores para vocês sempre, ok? Tá, deixa eu ver que tem pergunta aqui no chat, eu acho. Ô, Rafa, eu acho que, tipo, tu dando um exemplo com um número, fica mais fácil de entender. Fica, né? Porque eu não tenho nenhum fácil aqui, já mostro. A Maria Clara perguntou se esse de 90 graus, que é a hipotenusa, pode usar aquele negócio de 3, 4, 5, né? Se um é 3, o outro é 5, aqui é 4. Se não me engano era assim, não lembro. Pode usar, tá? É a mesma ideia.
Pitágoras, funciona da mesma forma. Então, se o tamanho de A é 3, o tamanho de B é 5, então o tamanho do vetor resultante é 4. Ok? Ô, Rafa, Pois não. mas aquele da apostila que acho que o A era não, 3, acho que alguma coisa. 3 e o B era 4, daí era facinho de fazer. Eu queria mostrar isso daqui, né? Vamos fazer assim, ó. Esse que tem o ângulo, não se preocupem agora. Por quê? Basicamente, a lista de vetores que eu passei para vocês é aquela lá, tá? Não tem nada que tem ângulo diferente de 90 graus, tá? Eu vou falar o seguinte, quem quer entender isso daqui, na segunda-feira, às 2 horas, eu vou fazer tipo meia horinha só resolvendo um exercício desse. Pode ser? Eu vou gravar também ela. Mesmo se ninguém aparecer, eu vou gravar e vou postar como resolver um exercício desse. Tá? Pra gente não perder tempo da aula de hoje. Pode ser? Aí eu posto, aí se vocês têm interesse, assistam. Caso continue de dúvida, vocês me perguntam. Beleza? Aí o João perguntou, se o ângulo for de 30 graus, você substitui o cosseno da fórmula por raiz de 3 da tabela. Isso. Então, por exemplo, a equação fala assim para mim, ó. Esse daqui é o meu vetor V1. Ó, um exemplo rápido, tá? Eu tenho um vetor V1 e um vetor V2. E esse θ aqui, esse ângulo entre eles, é de 30 graus. Lá na equação, como que eu vou escrever? Eu vou escrever que o vetor resultante é igual V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1, tá horrível meu V aqui, V2 cosseno de 30 graus, ok? Esse cosseno de 30 graus, eu vou substituir ele por isso daqui, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, como vai ficar essa equação? Ela vai ficar VR é igual a V1 ao quadrado mais V2 ao quadrado mais 2 vezes V1, V2 vezes raiz de 3 sobre 2. Ok, João? Deu para entender? Você que perguntou? Basicamente, eu vou substituir o valor da tabela no lugar ali da equação. Tá? Esse daqui, galera, não é o foco principal de vocês. O importante é vocês entenderem que vetores têm 3 características, que é sentido, direção e módulo, e saber calcular pelo menos o tamanho do vetor resultante pelo Pitágoras, igual está aqui no exemplo. Ok? Por enquanto é isso que eu quero mais de vocês, assim, dominem. Esse caso de vetores de ângulos diferentes, a gente não esquece, mas não se preocupa tanto no momento. Tá? Por que eu falo que não precisa se preocupar tanto no momento? Porque, como eu disse, a gente tem 2 tipos de movimentos na vida, movimentos vetoriais e, no caso, coisas escalares. Por exemplo, o movimento vetorial é a velocidade. Por quê? A velocidade ele tem um sentido, um modo e uma direção. O carro ele está indo numa direção, está passando aqui na minha frente na horizontal, no sentido oeste, com uma velocidade, ou seja, uma intensidade, 10 km por hora. Tem um segundo carro também passando aqui na minha horizontal, que é a direção dele, no sentido oeste também, só que ele está com uma velocidade maior, de 20 km por hora. Então, a intensidade do vetor velocidade desse carro é maior do que o outro. Porque um está 20 km, o outro está 10. Então, a intensidade do vetor velocidade dele é maior. Beleza? Espera aí. Acho que tem pergunta aí que não apareceu. Então, basicamente, a velocidade é um caso vetorial. Se eu pego a temperatura, por exemplo, temperatura não tem direção e nem sentido. Ela simplesmente está 10 graus agora ou está 20 graus agora. Então, ela não tem uma direção e um sentido. Então, ela é um caso escalar. Beleza? Tudo bem? Então, o que eu queria introduzir vocês? Introduzir vocês basicamente a essa questão de vetores para a gente começar a estudar um pouco sobre o movimento, tá? E basicamente, a introdução de hoje seria sobre movimento uniforme. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O que seria um movimento uniforme? Basicamente, a gente chama de movimento uniforme, né? Quando a gente tem uma velocidade constante. Ou seja, se o carro está com uma velocidade, aqui tem um exemplinho do carro que vocês estão vendo aí na tela,
Se esse carro ele tem uma velocidade de 10 km por hora, o caminho todo dele ele vai manter 10 km por hora, quer dizer então que ele está com uma velocidade constante. Beleza? Está 10 km por hora aqui no final da trajetória dele também está 10 km por hora. Ou seja, está com uma velocidade constante. Logo, o movimento dele é uniforme, ele não estava mudando, ele está caminhando uniformemente. Tudo bem? Beleza? Então, movimento uniforme é isso. Na física, a gente estuda esses tipos de movimentos, tanto uniforme, tanto o movimento que vai variar, o movimento variado, tá? Eu vou introduzir vocês hoje um pouquinho sobre esse movimento uniforme aí. Então, resumindo o que eu acabei de falar, o que define um movimento uniforme é quando ele tem uma velocidade diferente de zero, ou seja, uma velocidade constante. Beleza? Perguntas? A velocidade tem que ser estável? Tipo, daqui até aqui tem que ser a mesma velocidade. Isso. O caminho todo, o trajeto todo com a mesma velocidade. Então, por exemplo, você está viajando já o Bauru e a estrada, o caminho inteiro da estrada, você não freia em nenhum momento, não acelera em nenhum momento, você vai a 110 por hora. Significa que você viajou a uma velocidade constante. Significa que você ficou com movimento uniforme. Beleza? Belezinha. Dentro desse movimento, a gente tem dois... Opa! Palavrão, hein? Vocês viram. Ô, Rafa, Oi. eu vou sair e entrar de novo, porque minha tela tá bugando aqui. Não sei o que tá acontecendo. Ai, pode sair, tudo bem. Eu vou Tá, já vou continuando, entrar tá? de novo. Mas você não vai perder muito, não. Beleza. Ó, então, esse movimento uniforme, aí, movimento constante de um carro, de uma moto, de uma bike, de um skate, de uma pessoa andando, correndo, o que for. Tá? Tudo que tem movimento pode ter um movimento uniforme. Esse movimento, a gente tem dois tipos de movimento quando a gente vai estudar ele. Normalmente a gente... Mais besteira. Preciso aprender a desativar, velho. Então, quando a gente estuda normalmente, esses movimentos no nosso horizontal, igual tá desenhado aí, é como se fosse uma régua e um carro em cima dessa régua, tá? A gente sempre estuda eles assim no papel, ok? Em 2D. Ou os carros vão para a direita ou os carros vão para a esquerda, beleza? Quando eles estão indo para a direita, no nosso caso aqui, tem a régua com ponto 0 até aqui no ponto 5, tá? Então, quando ele anda do 0 metros a 5 metros, nesse sentido, a gente fala que a velocidade dele é positiva. Então, a gente chama de um movimento progressivo, porque está aumentando a velocidade. A velocidade está positiva. Ele está crescendo o tamanho aí na régua. Quando ele está indo dos 5 metros para 0, ele está no movimento retrógrado. Beleza? Ele está fazendo um movimento com velocidade negativa. Então a gente chama de movimento retrógrado. Então, no movimento uniforme, a gente tem dois tipos de movimento, que é o movimento progressivo e o movimento retrógrado. Beleza? Beleza. Então, simplesmente, de forma resumida aí no palavreado mais suave, o carro está andando para a direita é movimento progressivo, o carro está andando para a esquerda é movimento retrógrado. Boa, né, Gil? Gostou? E sim, aí você está falando nossa língua, cara. Fechou, Bem então. mais fácil. Olha aí. Aí, o que eu falo para vocês e o que vai começar a dificultar para vocês, que eu tenho certeza. Quando a gente vai estudar essa velocidade constante, aí, esse carro que anda com a mesma velocidade o caminho inteiro, a gente tem uma equação para calcular essa velocidade dele. E como que é? A velocidade média do carro é o ΔS por ΔT. O que significa isso? A velocidade média, VM, velocidade média, é igual ao ΔS, que é a variação do espaço percorrido pelo carro, dividido por ΔT, que é a variação do tempo que o carro levou para percorrer esse espaço. Em outras línguas, acho que vai ficar mais fácil. Velocidade média é igual o tamanho que o carro andou, a distância que o carro andou, dividido pelo tempo que ele levou para andar essa distância aí. Beleza? Ficou claro? Ficou, H? Sim, tudo que você... Tá. O que é SO? Aí é que eu vou explicar agora. Aí, então, tá vendo que tem um delta aqui? Delta significa variação, tá? Quando varia alguma coisa,
ele tem um começo e tem um fim para variar, ok? Igual temperatura. Se está 10 graus e variou mais 20 graus, ele foi de 10 a 30, que ele variou 20 graus. Tudo bem? Então isso é uma variação. Variação do espaço, nada mais é, ele começou numa posição inicial, que a gente chama de S-ozinho, S0, posição inicial, e ele foi até uma segunda posição final, S. Então, o ozinho, o zero, indica inicial. A gente usa como notação para indicar o começo. Tá? Então, ele está aqui ó, em 0 metros e ele foi até 10 metros. Então, a posição inicial dele é 0 metros e a posição final dele é em 10 metros. A variação, então, seria o quê? De acordo com a equação. O S é 10 menos a inicial, que é 0. Então, a variação dele é de 10 metros. Se ele foi da posição 0 até a posição 10, ele variou 10 metros. Ok? Fechou. Parece que tem... Quem está tendo problema? Ana? É. O que está acontecendo, Ana? Está travando? Não, tipo, a tela fica cortando. Tipo, do nada tá inteira, aí do nada fica metade. Não tô entendendo, mas... Está no computador? Não, tô no celular. Eu tô sem computador. Que estranho. Você fechou, já entrou e saiu, né? 3 vezes. Eita. Tenta acompanhar qualquer coisa, você pede. Se não estiver enxergando alguma coisa, você me fala. Pode ser? Pra me explicar. Beleza. Ó, a mesma coisa para o tempo. O carro, que ele estava na posição inicial 0 ali, foi até 10, ele demorou um tempo para percorrer esse espaço aí, de 0 até 10, beleza? Então, ele estava no tempo 0 aqui, em 0 segundos. Comecei a contar, ele chegou aqui em 10 metros em 10 segundos. Então, ele saiu de 0, foi até 10 metros em 10 segundos. Então, a posição final é 10 segundos menos a 0 segundos, que é quando eu comecei a contar. 10 menos 0, 10 segundos. Então, se ele andou 10 metros a cada 10 segundos, significa que a velocidade média do carro é 10 dividido por 10 é 1 metro por segundo. Ok? É assim que eu calculo velocidade média, então, de um carro, de uma moto, de uma bike, de um skate, do que for, patins. Beleza? Aí agora eu vou piorar um pouquinho, tá? Tá muito fácil, vou dar uma piorada aí pra vocês. Que é, existe como eu determinar uma função, né? Pô, o Pedro desligou a câmera. Ah lá, também nunca mais vi. Chateado, viu? Tem como eu escrever uma equação, uma função que determina o movimento de alguma coisa que está em movimento uniforme. Beleza? Então, a gente chama isso daqui de função horária. Vocês estão vendo aí, S é igual a S0 mais VT? Ok? Deixa eu apagar o que eu acabei de fazer, peraí. Vamos apagar tudo. Essa função que está aqui, S é igual a S0 mais VT, é a função que descreve o movimento do carro. Ah, então se alguém falar, como que esse carro está se movimentando? Você pode mostrar através dessa equação aí como o carro está se movimentando, beleza? Para lembrar, putz, eu não vou lembrar dessa equação, Rafa. Para lembrar, a gente coloca um nome para essa equação aí, que é sorvete. Beleza? Faz sentido? S0, sou pensar VT. nisso, cara. Sorvete, faz sentido. Então a gente lembra da equação do sorvete aí, que é a função do movimento, a função do movimento uniforme. Basicamente, o que é essa equação sorvete aí? Nada mais é do que a equação velocidade escrita de outra forma. Olha aqui. Eu tenho que a velocidade média é S menos S0 dividido por T menos T0. T0 é quando eu começo a contar o tempo. Então o tempo sempre vai ser 0. Tá? Vou descartar ele ali. Tudo bem? Porque é o tempo 0, não adianta colocar. Beleza? Agora eu faço esse T multiplicando, vai ficar T vezes Vm é igual S menos S0. Esse S0 está subtraindo, vou passar somando. Então, é S0 mais T vezes V é igual a S. Ou seja, S é igual a S0 mais T vezes V. Tá? Que é o sorvetão. Então, esse sorvete aí,
é a equação do movimento, que nada mais é do que a equação da velocidade, tá? Por que que eu estou mostrando ela? Porque às vezes vocês vão encontrar ela dessa forma aqui. Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui que tem várias funções horárias com números? O que que indica? Eu falei para vocês que S é igual a S0 mais VT. S é a posição final do carro, onde ele parou, né, onde ele termina o movimento. S0, posição inicial. V, velocidade média. E T é o tempo. Beleza? Aí se eu apresento essas equações aqui para vocês, ó, a primeira coluna da tabela aí, ela é a equação do movimento. Aí eu falo, na primeira linha, na primeira função aqui, ó, qual que é a posição inicial do carro? Vocês olham ali, tem um 2, onde que é o lugar do S0, então a posição inicial do carro é 2 metros. Beleza? Não? Vamos lá. S é igual a S0 mais VT. Só que agora ali embaixo tem números no lugar das letras, beleza? E eu sei que onde está o S0, que é a posição inicial, tem o 2. Então indica o quê? Que a posição inicial do carro é 2 metros. Onde tem o V, está 3. Então indica que a velocidade média do carro é 3 metros por segundo. Ok? Olha na de baixo agora, na segunda aqui, ó. S é igual a menos 6 menos 5T. Então a posição inicial dele é menos 6 metros. E a velocidade é menos 5 metros por segundo. Ok? Só olhando ali eu já Ô, sei. Rafa, Oi. e Fala, Luiz. essa aí é a resposta, tipo, a resposta, vamos supor, se fosse uma conta, ia ser S igual a 2 mais 3T, ou você tem que fazer uma outra conta? Eu posso falar assim para você. Qual que é a posição final desse carro depois de 10 segundos? Você vai jogar o 10 no lugar do T ali e achar a posição final, o S, o valor do S. Tá vendo? Ela é muito intuitiva, ela é muito fácil. É só se jogar os valores no lugarzinho certo que você já calcula o que você quer achar. Ok? Faz uma Quero conta. que tentar. Fácil, fácil. Vamos supor, esse carro aqui, ó, o primeiro, ele tá na posição inicial em 2 metros, ele começa naquela régua que eu mostrei para vocês, em 2 metros. E ele tem uma velocidade de 3 metros por segundo. Eu falo, depois de 10 segundos, onde ele vai estar na régua? Se ele começou em 2, onde ele vai estar? Então, ó, eu quero saber depois de 10 segundos, mais 3. Então, vou substituir o tempo como sendo 10, porque o tempo é 10 segundos. Substituir, então, significa que depois de 10 segundos, vai ser, ó, 2 mais 3 vezes 10, 30. 30 mais 2, 32 metros. Quer dizer, então, que depois de 10 segundos, naquela reguinha que eu mostrei para vocês o desenho do carrinho, ele vai estar na posição 32 metros. Ok? É só isso. Facinho. O que eu quero mostrar uma coisa para vocês? Mais ou menos, Júlia? Não, que o Rafa falou que não Ó. era tão difícil. Eu falei que tem uma parte que é um pouquinho, mas essa é fácil. Não, beleza. O que eu quero mostrar uma característica para vocês? Lembra que eu falei que tem movimento progressivo e movimento retrógrado? Progressivo é quando está indo para a direita e retrógrado está vindo para a esquerda. Quando a velocidade é positiva, olha ali nas equações, é um movimento progressivo. Quando a velocidade é negativa, é um movimento retrógrado. Ou seja, esse primeiro caso aí que eu fiz a conta, a velocidade é 3 positivo. O carro está indo para a direita ou para a esquerda? Para a direita, porque é um movimento progressivo, porque a velocidade está positiva. Tudo bem? Deu, Ana, que bom. Não tem problema. O importante é você conseguir assistir a aula aí bem. Murilão tá entendendo tudo, Rafa. Fiquei sabendo. Mandou mensagem aqui pra mim. Vocês não viram chegando aí? Já que vocês estão lendo tudo minha mensagem, né? Beleza. Alguém tem uma pergunta sobre isso? Posso fazer uma recapitulação então rápida aqui? Vamos lá, ó. Só para finalizar, hein?
a gente tem um movimento na física que chama o movimento uniforme. Na vida real, né, a gente tem esse movimento. E para entender esse movimento uniforme, a gente precisa saber que o movimento uniforme é caracterizado quando algum veículo, alguma coisa está com uma velocidade constante, beleza? Quando ele anda para a direita, ele tem uma velocidade positiva, a gente chama de progressivo. Quando ele anda para a esquerda, tem uma velocidade negativa, a gente chama de retrógrado, ok? A equação que é para calcular a velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo, ou seja, o espaço percorrido dividido pelo tempo que ele demora para percorrer esse espaço aí. Ou a gente pode usar a equação do sorvete para estudar o movimento de um carro aí, beleza? Basicamente, então, a gente, olhando só para a equação do sorvete aí com os números, a gente identifica se ele tem uma velocidade positiva ou uma velocidade negativa. A gente consegue também observar a posição inicial dele ou calcular a posição final sabendo o tempo. Tudo bem? Então essa equação do sorvete, ela é usada aí para calcular, estudar esse movimento aí uniforme, beleza? Só basicamente saber as informações e substituir nela e calcular. É facinho. Tudo bem? Eu tô pensando em começar a gravar uns 2, 3 exercícios resolvidos por aula e postar para vocês. Aí quando terminar a aula, vocês assistem eu resolvendo o exercício e depois faz as listas. Tudo bem? Isso vai, mas só vou começar a partir de semana que vem, que essa semana já não dá para mim. Então, ó, o que eu vou falar? Eu quero que vocês mandem nome e número aqui no chat para mim fazer a chamada. E fora isso, eu postei uma lista de exercícios para entregar na semana que vem. Tentem fazer, que é sobre isso daqui, ó, função horária, sobre movimento uniforme. Não conseguem fazer? Me procurem, me chamem que eu atendo. Já atendi um pessoal dessa sala, estou tirando dúvida, marco uma reunião ou tiro por mensagem. Eu tento ajudar da maneira que for. Quando eu precisei. Boa, é isso mesmo. O gato, né? Beleza? Então, é isso. Mandem o nome e número, podem sair, fiquem à vontade. Caso tenha alguma pergunta, alguma coisa, podem fazer, estou aqui para isso. E caso não, façam a lista e me entreguem. Eu vi que também tem muita gente que não entregou a lista da semana passada. Se essas pessoas quiserem me chamar para trocar uma ideia e tal, como eu disse já no começo da aula, estou à disposição para isso, beleza? Beleza, Rafa. Fechou. Então, galera, ó, é isso. Oi. Falou que você vai fazer uma reunião segunda, que hora, né? Vou fazer as 2 horas. Que eu vou resolver exercício. Suave. Tanto de vetor quanto de velocidade, beleza? Pode ser? Aí eu faço o seguinte, eu posto no Edmodo, tá? O link. Beleza, Vou colocar, Rafinha. ó, Tchau, a pergunta Rafa. da Ana foi se eu vou colocar a aula gravada no YouTube. E vou sim, tá? Eu vou colocar tanto da semana passada quanto essa. Só que eu faço isso só à noite, tá? Porque eu tô no laboratório agora. Beleza? Então fechou, gente. É isso. Muito obrigado pela atenção. Gostei muito de participar aí com vocês da aula, de verdade. E tchau. Abraço. Bons Falou, estudos. Rafinha. É nóis. Alô? Até mais. Falou, Rafinha. Falou, gente. Rafa, tá escutando eu? Nossa, tá baixo, hein? O que é? Rafinha, tá me escutando? Ô, Brunão, tá baixo seu mic, cara? O que tá acontecendo? Peraí. Rapidão, tá não. Quer perguntar alguma coisa, Brunão? Opa. Tá me escutando? Rafa, Agora sim. escutando eu? Fala aí, Viu? Brunão. É, eu mudei pro celular. Eu não tô conseguindo colocar o nome na chamada pelo computador, filho. Me fala o Pensei que número fosse- pra mim, por favor. Número 5.
Bruno Pisinato. Fechou. Tá salvo aqui. Fechou, Pode crer. Brunão. Até mais, cara. Falou, Rafa. Valeu. Falou. Nós.